Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Severo, professor de marketing da Universidade Federal de Goiás, e esse é mais um episódio do Pesquisa de Marketing de Quinta. O Pesquisa de Marketing de Quinta é um projeto de extensão gratuito da UFG, divulgado exclusivamente no meu canal do YouTube, toda quinta-feira, às 9h30 da noite. Esses episódios são gravados, disponibilizados no meu canal do YouTube, e o objetivo do Pesquisa de Marketing de Quinta é discutir pesquisas na área de marketing e comportamento do consumidor e demonstrar como que se conecta marketing com dados. Essas pesquisas normalmente são publicadas em importantes periódicos da área de marketing, da área de administração e da área do comportamento do consumidor. E o objetivo principal é conectar a pesquisa de marketing com a prática e demonstrar as implicações da pesquisa de marketing no mundo real. Se você se interessa por esse conteúdo, na descrição dos vídeos existe um link com um formulário para você preencher os seus dados e os seus e-mails, e vocês recebem em primeira mão, eu encaminho em primeira mão, antecipadamente, os textos e eventuais materiais suplementares que são discutidos semanalmente aqui no canal. A pesquisa de hoje, especificamente, ela lida com o comportamento do consumidor. Na verdade, ela lida em como o comportamento, como os julgamentos das pessoas e as escolhas podem mudar conforme você apresenta dados para essas pessoas de maneira diferente. Tá? É uma pesquisa publicada no Journal of Consumer Psychology. Os pesquisadores rodaram 7 experimentos. Na pesquisa publicada no artigo, eles reportaram 3, colocaram na internet disponibilizado todos os 7 experimentos, em que o objetivo principal era avaliar os julgamentos e escolhas das pessoas, das amostras dos estudos, conforme se apresentava o mesmo dado, mas de maneira diferente. Em uma determinada condição, o dado estava apresentado no formato absoluto, e em outra determinada condição, o dado estava apresentado no formato relativo, de forma relativa, ou seja, de forma percentual. E eles manipularam em diferentes condições. Então, uma condição eles apresentaram no COVID e analisaram o impacto do formato de apresentação na doação, no comportamento de doação e no comportamento da pessoa furar a quarentena ou não. Em outro experimento, eles apresentaram dados de PIB de um país, em formato absoluto e em formato relativo, e mensuraram a disposição da amostra em investir nesse país, se fossem investidores. Então, são 7 condições experimentais diferentes, onde eles chegaram a conclusões semelhantes em todos esses 7 estudos. Então, vamos lá para a apresentação do artigo. O título é... Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais próximo, né? Apresentar dados em séries temporais como em forma absoluta e em forma relativa impacta julgamentos e escolhas. Nós examinamos diferentes formas de apresentar dados em séries temporais que afetam os julgamentos e comportamentos dos indivíduos. Especificamente, nós comparamos o uso de termos absolutos versus termos relativos em gráficos. Os nossos resultados indicam que formatos gráficos de apresentar os dados de maneira absoluta tendem a ter efeitos mais positivos em relação aos relativos, levando consumidores ou indivíduos a extrapolar essas tendências apresentadas no gráfico, nos gráficos, e esperarem quantidades maiores subsequentes em suas avaliações. No estudo 1, os participantes que foram expostos a dados da COVID, dados de COVID, de forma absoluta, em comparação à forma relativa, doaram mais dinheiro
para ações de caridade relacionadas ao Covid e estavam menos inclinados a desafiar as recomendações de quarentena ao longo do dia. No estudo 2, nós observamos que participantes preferiam investir em um país quando os dados de GDP, ou seja, os dados do PIB, estavam apresentados de forma absoluta. E os padrões de tendência positivos, padrões de tendência positivas direcionavam esses efeitos. O estudo 3, demonstrou que indivíduos davam grande ênfase, ou mais ênfase, em dados apresentados em formato absoluto e explicavam o crescimento da população, particularmente quando a unidade de medida era mais significativa. De maneira geral, a escolha de apresentar os dados absolutos em detrimento aos dados relativos tem um impacto maior nos julgamentos e decisões dos indivíduos. Antes de falar sobre a pesquisa e os estudos especificamente, eu vou mostrar o que é a apresentação de dados em formato absoluto e em formato relativo. Então, temos dois gráficos aqui, eu acho que fica mais fácil. Eles usam esse exemplo, que é um exemplo muito bom. São dois dados de série temporal, e esses dados de série temporal, eles refletem a mesma coisa. Tá? Eu não vou falar que é o mesmo dado, porque pode confundir vocês, mas eles refletem a mesma coisa. Tá? E que coisa é essa? No quadro A, são os usuários globais de iPhone ao longo dos anos, entre 2009 a 2021. Tá? Entretanto, são os usuários em milhões, de maneira absoluta. Então, começa aqui com 20 milhões, vai para 40 milhões, vai até 100 milhões, enfim, sobe para 140, tem uma queda aqui para 80 milhões, enfim, e isso vai até 180. Então, assim, é o valor nominal dos usuários de iPhone ao longo dos anos. Okay? Então, naturalmente, como o mercado de usuários do iPhone cresce ao longo dos anos, esse gráfico ele vai apresentar uma tendência crescente. Você vai ter variação? Vai. Às vezes a variação para cima, às vezes a variação para baixo. Quer ver? A gente tem uma variação para cima aqui, tem uma variação para cima aqui, a gente tem uma variação para cima aqui, às vezes a variação para baixo, vai para cima de novo. Aqui você tem uma queda de maneira significativa, aqui você tem um aumento, de novo, provavelmente em função de um lançamento de um modelo, né, que foi bem recebido pelo mercado e tal. Mas, em geral, essa tendência é positiva. Ok. E aqui nós temos a mesma informação, só que essa informação é uma informação em mudança percentual. Ok? Seria uma informação relativa a crescimento, tá? Qual que é a grande característica? A característica desse segundo gráfico é que, se está em mudança percentual, o denominador ele vai se expandindo ao longo do tempo. Certo? Consequentemente, o crescimento de usuários ativos de iPhone, apesar da quantidade estar crescendo, o crescimento, a taxa de crescimento, ela é o quê? Ela está caindo ao longo do tempo. E aí você define isso como retornos decrescentes à escala, na área de marketing, na área de comportamento do consumidor e tal. E esse padrão de retornos decrescentes à escala, ele é comum na área de negócios, ele é comum na área de marketing, ele é comum na área de administração, na área de comportamento em geral. Imagina que você vai fazer uma atividade física, por exemplo. Então, normalmente, o que acontece? Nos primeiros dias, nos primeiros meses, você coloca um esforço maior, você está mais empolgado, você vai estudar para um concurso, alguma coisa, né? Então, nos primeiros dias, nos primeiros períodos, aquele esforço é maior e depois, até por uma questão comportamental, você se acostuma, você vai despender menos esforço. Então, assim, a taxa vai diminuindo ao longo do tempo. Isso chama retornos decrescentes à escala.
O mesmo raciocínio é feito quando você está na área do comportamento do consumidor, você gosta de sobremesa, por exemplo. E aí você está com muita vontade de comer um sorvete. Você vai e come o primeiro sorvete. O retorno que você vai ter, né, em termos assim de satisfação, ele é maior do primeiro que quando você vai tomar o segundo sorvete, porque os retornos são decrescentes. Então, o quadro A para o quadro B, eles apresentam, de maneira geral, o mesmo dado, mas em formato diferente. Isso pode ter um impacto. A questão é, na pesquisa, isso pode ter um impacto para as pessoas que interpretam os dados e vão tomar decisões baseadas na interpretação desses dados. Beleza? Então, a pesquisa é isso. De maneira geral, os estudos rodados pelos pesquisadores, eles medem o impacto de formatos de apresentação dos dados de maneira absoluta e de maneira relativa, maneira percentual aqui, em julgamentos e escolhas. Beleza? Então, vamos prosseguindo. Eu vou pular, porque aqui é toda uma contextualização que, de maneira geral, eu já falei, né? Eu já expliquei, então eu vou pular direto para a metodologia, e vou explicar os estudos, mostrar os resultados e mostrar também a plataforma que eles utilizaram para colocar toda a coleta de dados, os dados, enfim, a explicação dos estudos online. Tá? Que isso é bem interessante, está bem usual hoje em dia, isso é bem defendido na literatura acadêmica e tem a ver até com um dos episódios que eu tratei aqui, acho que é o episódio 1, que eu falo de crowdsourcing data analysis, que é você disponibilizar os dados para outros pesquisadores. Então, muito bem, metodologia. Nós recrutamos... Deixa eu usar a minha canetinha. Nós recrutamos uma amostra norte-americana de 523 indivíduos, com média de idade de 34,88, desvio padrão. Esse SD é Standard Deviation. Eu acho importante detalhar essas pequenas nuances, porque nem todo mundo consegue entender intuitivamente o que está nos artigos científicos, né? Então, SD é Standard Deviation, é o desvio padrão da variável idade. Imagina que você tem uma coluna com a idade de todos os indivíduos, a média de idade é 34,88, e o desvio padrão é 11,68 dessa informação, tá? Dessa informação que é informação de idade, sendo quase 47,8% do gênero feminino. Essas pessoas foram recrutadas na plataforma Prolific, que é uma plataforma de coleta de dados em formato de questionário, por 50, isso que eu acho que é pounds, né? Libras no primeiro round e 21 libras no segundo round. Os participantes eram norte-americanos e os pagamentos foram anunciados em dólares norte-americanos. O estudo aconteceu em maio de 2020, uma época em que vários estados norte-americanos lançaram ou divulgaram sugestões, ordens de fique em casa por causa do Covid, e aí isso significa que havia uma recomendação de quarentena para os participantes. No primeiro round, nós recrutamos 609 participantes que foram assinalados randomicamente para analisar os dados do Covid, ou em formato absoluto, ou em formato relativo. E aí a gente vai ver o mesmo padrão que eu falei dos iPhones lá em cima, tá? Os dados de Covid foram apresentados da mesma forma. Então, tem aqui, ó, número de novos casos de Covid nos Estados Unidos desde março, desde 1º de março. Os dados aqui estão ao longo do tempo, de 1 de março até dia 12 de maio. Já que percentual de casos, verdade, crescimento percentual de casos ativos de coronavírus nos Estados Unidos por dia, desde o dia 1º de março. Então, o padrão dos dados, os dados são os mesmos, né? Assim, mas o padrão de apresentação dos dados é diferente. Concordam? No primeiro gráfico, eu tenho os dados no formato absoluto. No segundo gráfico, nós temos os dados apresentados em formato relativo. Estudo 1. No estudo 1, nós apresentamos a uma amostra desses participantes os dados em formato absoluto e em formato relativo, e 2 dias após,
2 dias depois de coletar esses dados, nós perguntamos se essas pessoas estavam dispostas a sair de casa, ou seja, furar a quarentena, né? E aqui nós antecipamos, nós temos a hipótese, né, de certa forma ela não está formalizada, mas que os participantes que observavam os dados em formato absoluto, ou seja, aquele crescimento, eles estariam menos propensos a deixar suas casas e iriam doar mais, apresentar um comportamento de doação, em termos de média de doação, superior do que os que observavam os dados em formato relativo, uma doação para uma instituição de caridade, aí, no caso, relacionada à questão da Covid. Vamos aos resultados do primeiro estudo? Então, aqui embaixo, resultados. Indicando, considerando que a maioria dos participantes compreenderam os gráficos, enfim, aqueles que visualizaram os gráficos no formato absoluto, ou seja, os dados no formato absoluto, tendem a identificar corretamente que essa é uma medida de controle, né? Essas pessoas conseguiam identificar, eles tinham um manipulation check, que é uma checagem de uma manipulação para identificar se as pessoas estavam compreendendo os dados, mas assim, os dados mais importantes estão aqui, perdão, nesse parágrafo que mostra que menos participantes estavam dispostos a deixar suas casas no dia posterior à apresentação do dado, daquele gráfico, ou seja, 56,3% da amostra estavam dispostos quando era exposta, né, os indivíduos que foram expostos aos dados em formato absoluto. Já os participantes que foram expostos ao formato relativo de apresentação dos dados era 67,5%. Então, para quem acompanha, para quem se interessa por estatística, quer entender como é que eu faço essa comparação estatística, eu tenho um percentual no grupo A, 56,3%, e um percentual no grupo B, que é 67,5%. Eles são numericamente diferentes, mas eu preciso saber se eles são estatisticamente diferentes, e os dados do teste de hipótese estão aqui, ó. É um teste Q quadrado. Tá vendo? Isso aqui é o Q quadrado, 1 grau de liberdade, eu tenho o número 1 aqui, ó. 1 grau de liberdade, o tamanho da amostra 523. Essa aqui é a estatística de teste, 6,99. Esse é o p-valor. E esse W aqui, infelizmente, eu não tenho essa resposta agora, mas esse p-valor aqui é menor do que 0,05, ou seja, ele indica que há uma diferença significativa entre esses dois percentuais apresentados. Ou seja, o percentual do grupo 1, que visualizou os dados em formato absoluto, ele é estatisticamente inferior ao percentual do grupo 2, que observou os dados em formato relativo. Ok? Além disso, eles perguntaram a respeito do comportamento de doação, se as pessoas estavam propensas a doar dinheiro, considerando que você tem essa quantidade de dinheiro, né? Enfim, você estaria propenso a doar parte desse dinheiro para causas relacionadas à Covid? E eles identificaram que o comportamento de doação é superior, ou ele foi superior para aqueles indivíduos que visualizaram os dados no formato absoluto. Em média, 6 centavos, contra, em média, 5 centavos dos indivíduos que observaram os dados no formato relativo. Tá bom? E aí você faz um teste de hipótese, em que você assume que essas médias são diferentes ou não. Um teste T, está aqui o T, com 521 graus de liberdade, onde eu tenho 2,63 é a estatística de teste, esse p-valor é de 0,0009, ou seja, menor do que 0,05. Esse D aqui eu imagino que seja o tamanho do efeito. Ok? Então, essa é o resultado do primeiro estudo, ou seja, você apresentar os dados em formato absoluto possui um impacto significativo em relação àqueles que visualizaram dados em formato relativo, considerando a COVID. Estudo 2. No estudo 2,
Os dados apresentados foram dados de PIB, GDP. Tá? Então, os dados aqui de GDP foram apresentados em formato absoluto na primeira condição e em formato relativo na segunda condição. Está aqui. Nós temos a expectativa de que as pessoas vão imaginar que a economia do país vai crescer mais se os dados forem apresentados no formato absoluto quando comparado no formato relativo. E para o estudo 2 recrutaram também uma amostra norte-americana. A tabela 1, ela mostra todos os estudos. Tá? Ela tá colocada aqui, mas ela tem todos os estudos, vocês podem ver aqui. Ó. Na verdade, tem os 3 estudos no artigo principal, e aqui tem os estudos suplementares que eu vou mostrar para vocês onde que ele está, onde é que eles estão. Eles não estão relatados aqui, especificamente, mas eles estão numa plataforma online que os pesquisadores deixaram. Tá? Aqui estão os gráficos. Então, essa daqui é a apresentação dos dados do PIB de determinado país em dólares. Eu até coloquei aqui, ó, em dólares, em formato nominal, certo? De mudança anual. E aqui estão os dados de crescimento percentual. Você fala, pô, Marcos, como é que eu posso ter 2 gráficos que mostram a mesma informação, certo? Só que um está crescendo e o outro está diminuindo. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina um PIB de um país. Esse começou lá em 1960. Você tem o PIB com determinado valor. Esse país vai exibindo riqueza ao longo do tempo. Então, o produto interno bruto ele vai expandindo ao longo do tempo. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, esse denominador está sempre aumentando, se eu utilizar o formato percentual. Ele vai sempre aumentar. Pá, 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 pá. Beleza? Só que aí, de um ano para o outro, essa variação ela é muito pequena. Então, o que está acontecendo? A variação do numerador, ela até acontece, ela pode ser positiva, mas ela sempre vai ser pequena. Já a variação do denominador, como eu estou considerando desde o período inicial de geração de riqueza desse país, ele está sempre expandindo. Então, a tendência é que é o seguinte, esse PIB nominal está expandindo ao longo do tempo, mas o que vai acontecer? O crescimento percentual ele vai apresentar uma taxa decrescente, certo? Então, se eu apresentar os dados assim, eu vou ter um impacto determinado no comportamento da pessoa que está analisando os dados. Se eu apresentar os dados assim, que é simplesmente o crescimento nominal de um ano para o outro, tá? Eu também vou ter um resultado determinado nos julgamentos e nas escolhas. Ok? Então, está aqui. Nós falamos aos participantes da pesquisa que eles iriam observar mudanças no PIB de um país da data de 1960 em diante, com o GDP, ou seja, o PIB em 1959, sendo 500 bilhões. Então, essa era a faixa inicial que eles iam trabalhar. Então, os pesquisadores mostravam essas mudanças em formato absoluto relativo, mudando o padrão também da tendência. Como variável dependente, como medida dependente, nós perguntamos aos participantes a extensão na qual eles esperavam que essa economia fosse crescer contra a expectativa que ela não fosse crescer, né? Shrink, que seria diminuir, nos próximos 5 anos, considerando os dados que eles estavam vendo naquele momento. E aí, está vendo o número 1 aqui e o número 7 aqui? Então, essa é uma esquerda. Eles perguntaram em formato Likert. Tá? Então, do número 1 até o número 7, então o número 1 seria o mais negativo, né? Então, de forma geral, a economia não ia crescer muito, né? Na verdade, ela ia até decrescer. E o número 7, as pessoas que respondessem 7, elas iam acreditar que a economia ia crescer significativamente, perdão. E a extensão na qual eles
os participantes estariam dispostos a investir as suas economias num fundo de índice, um ETF, por assim dizer, e ia proporcionar retornos baseados no PIB desse país. Mais uma vez, uma escala de 1 a 7, em que a escala 1 seria as pessoas não estavam quase nada dispostas a investir, e o número 7, as pessoas estavam muito dispostas a investir. Beleza? Então, resultados. Primeiramente, nós conduzimos um estudo 2x2. Eu acho que o mais importante está aqui embaixo. Contrastes. Perdão, aqui em cima. Aqui, nós conduzimos um estudo 2x2, ou seja, uma nova, em que eles tinham os dados em formato absoluto versus dados relativo, né? Uma das condições 2x2, e a outra, se a tendência que eles apresentavam era proeminente ou não proeminente, mais sutil. Tá? Utilizando para a nova, o pessoal que me acompanha, a nova significa análise de variância, e é uma técnica de análise funcional em que a variável dependente é uma variável quantitativa e a variável explicativa, ou seja, a variável independente do modelo, é uma variável qualitativa com mais de 2 níveis. Né? No caso aí eu tenho 4 níveis, né? Tem 2x2, então é absoluto, relativo, proeminente e sutil. Então, eu tenho 4 combinações dessas variáveis. Tá? E eles identificaram uma interação positiva nessa nova. Esse aqui é o teste F, essa é a estatística F, e esta é a significância, menor do que 0,05. Identificando que o formato absoluto, o tipo do formato absoluto relativo, ele interage significativamente com a forma de apresentação da tendência. Então, a maneira que você apresenta essa tendência, ela também é relevante para o julgamento e escolha dos indivíduos. Os resultados detalhados, eles estão aqui em cima. Os resultados demonstram, os contrastes demonstram que, entre os participantes que visualizaram tendências proeminentes, aqueles que observaram no formato absoluto estimaram mais crescimento. Acreditavam que a economia ia crescer mais, uma média de 4,97. Lembra que é uma variável que oscila entre 1 a 7. Tá bom? Em comparação àqueles que observaram em formato relativo, 3,07. Estimaram 3, ou seja, um número menor, é uma variável, é uma diferença significativa, perdão, o p-valor é menor do que 0,05. Nós também encontramos que entre os participantes que visualizaram as tendências sutis, aqueles que dividiram em 2 grupos, aqueles que viram os dados no formato absoluto estimaram mais crescimento, 4,73, em comparação àqueles que visualizaram em formato relativo, 3,31. Então, ou seja, o formato absoluto, mais uma vez, ele gera de apresentação, gera uma diferença significativa em relação ao formato relativo. O estudo 3, a lógica também é semelhante, mas aí tem a ver com a população. Eles nem mostram o gráfico aqui, os gráficos absoluto e relativo, mas a lógica é a mesma. População de uma cidade desde 1950, aqui, ó. A, apresentado em formato absoluto, B, apresentado em formato relativo. Como variável dependente, eles perguntaram os participantes para estimar, responder à extensão na qual eles imaginavam que a população ia crescer ou ia shrink, ou seja, diminuir, nos próximos 10 anos, baseado na apresentação dos dados populacionais dessa cidade, no formato absoluto ou no formato relativo. E aqui é uma variável
que oscila entre -3 até 3. É uma variável nominal. -3 vai significativamente diminuir, -2, -1, 0, 1, 2, 3, sendo 3 a outra ponta de lá da escala. Eles variaram também a mensuração da escala, vai significativamente crescer, que é o outro extremo. Tá? E os resultados, basicamente, eles replicaram da mesma forma. Tá? Consistente com as nossas predições, os participantes vão imaginar que a população da cidade vai crescer mais na condição absoluta, aqui, ó, a média 0,79, contra a posição relativa 0,13. Mesma coisa, significância, diferença significativa. Então, de maneira geral, existe uma diferença de julgamento e de escolha dos indivíduos quando você apresenta os dados em forma absoluta versus forma relativa. Além dos estudos que estão relatados, esses 3 estudos que estão relatados na pesquisa, os pesquisadores também divulgaram na plataforma Open Science Framework, que é uma plataforma de ciência aberta, e esse é o link, eu vou encaminhar para aqueles que estiverem cadastrados aí na lista, todo o detalhamento dos estudos. Ó. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos todos os estudos, né? Estudo 1, 2 e 3, que são os estudos que estão relatados no paper, lá, no artigo, e os estudos suplementares, 1, 2, 3, 4, 5. Tem todo o material, inclusive a base de dados. Se eu clicar aqui, ó, vou clicar aqui, vai abrir uma outra aba, está em CSV, está em Excel, nós temos aqui os dados da pesquisa. Então, aqueles que se interessarem, que se quiserem baixar, tentar rodar os dados, estão disponíveis aqui, tá bom? Eu baixei 2 materiais suplementares, só para mostrar para vocês aqui, sobre o estudo 1. Então, o estudo 1 foi pré-registrado, antes de rodar, eles registraram, ó, eu pretendo fazer isso, aqui, ó, as características, tá? Detalharam o que quer ser coletado, como variável dependente, aqui na pergunta 3, qual que é a principal hipótese, enfim. Isso foi pré-registrado e colocado nessa plataforma de ciência aberta, e eles também disponibilizaram os que eles chamam de materiais, ou seja, o protocolo de coleta de dados. Né? Então, aqui tem o prompt, como foi coletado os dados, os gráficos que estão lá no paper, aqui a forma de mensuração da variável dependente, eu até sinalizei porque eu queria mostrar para vocês, ó, nós vamos entregar para cada participante um bônus de 10 centavos nesse estudo, em adição ao que você já está sendo pago na plataforma Prolific. Né? Você pode ficar com esses $10 ou doar uma porção desse montante para o projeto CURE, que significa cura em inglês. Tá? Project CURE, ou seja, o projeto CURE é uma ação de caridade que entrega suprimentos para hospitais, especialmente aqueles que estão lidando com um aumento de pacientes de Covid 2019. Então, aqui, por favor, indique quanto do seu bônus você gostaria de doar para esse projeto. Ou seja, foi assim que eles mensuraram a variável. E aí tem uma outra variável aqui, que é a variável, que é o segundo round, que foi coletado alguns dias depois de apresentação dos dados, para saber se aquilo tinha alguma influência, né? E se a pessoa está aqui, ó, você deixou a sua casa em algum momento nesse dia, ou seja, querendo saber se a pessoa furou a quarentena depois da apresentação dos dados, e eles identificaram que quando você apresenta os dados em formato absoluto, essa proporção é menor. Então, de maneira geral, era isso que eu gostaria de demonstrar para vocês no episódio de hoje. Mais uma vez, pesquisa muito boa, publicada no Journal of Consumer Psychology, um importante periódico da área de comportamento do consumidor. Eu gostaria de agradecer aí a atenção e a audiência de todos, e semana que vem tem mais no Pesquisa de Marketing de Quinta. Valeu, pessoal. Até mais.